Meditar na palavra do Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia, por gentileza. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versos de número 3 ao 5. Todos que trouxeram a Sagrada Escritura, por gentileza, abra, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos de número 3 por diante. Nós iremos ler até o verso de número 5. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens sobre batalhas na mente. E hoje nós iremos ministrar sobre mente, campo de batalha. Mente, campo de batalha. Repita após mim: mente, campo de batalha. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, o texto sagrado diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Repita comigo: destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, repita após mim, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus. Queridos, a mente é um dos campos de batalhas mais importante da vida humana. Muitas das batalhas que enfrentamos externamente começaram primeiro no nosso interior, na nossa mente. Tudo que nós vemos aqui no campo físico iniciou na mente de alguém. Esse púlpito aqui que eu estou ministrando, esse microfone que eu estou a ministrar, foi um projeto que iniciou primeiro na mente de alguém. Então, a importância de nós entendermos como essa batalha se desenvolve, o porquê da mente ser um campo de batalha. Para você ter uma ideia, toda palavra, antes de ser pronunciada, toda decisão, antes de ser tomada, toda atitude, antes de ser praticada, frequentemente existe um processo interno de interpretações para que isso aconteça. Tanto pensamentos como emoções e escolhas dependem deste processo interno. E eu quero que você preste bastante atenção aqui essa noite. Por quê? Porque talvez exista atitudes que a gente acaba tomando, que a gente não sabe o porquê, mas fazem parte de culturas, de crenças que nós construímos durante a vida. É por isso que a Bíblia demonstra uma preocupação profunda com aquilo que ocupa o interior do ser humano. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 4, verso de número 23. Eu quero pedir a você, só se levante se for caso de doença, você precisar tomar um remédio.
aí você se levante. Se não for isso, não se levante, para não perder o fio da mensagem nessa noite. Provérbios capítulo 4, verso 23. O texto sagrado declara: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as fontes da vida. No pensamento bíblico, coração não representa apenas as emoções, mas o centro interior da pessoa. Quando o escritor bíblico nos ensina a guardar o nosso coração, ele está ensinando a guardar aquilo que está governando o nosso mundo interior. E aqui está o segredo. Porque o que é que governa o nosso mundo interior? Nem sempre demonstramos às pessoas aquilo que de fato somos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Às vezes nós temos atitudes diferentes na rua de atitudes que nós temos dentro de casa. Às vezes nós ocultamos certos pensamentos porque as pessoas não entenderiam esses pensamentos. As pessoas iriam julgar esses pensamentos. Então, nem todos conhecem quem somos de fato interiormente. Mas é o nosso interior que governa as nossas ações e atitudes. É o nosso interior, é os nossos pensamentos, é a maneira como de fato nos enxergamos que controla tudo que somos. Paulo, ele vai apresentar essa realidade de maneira extraordinária. É justamente o texto que nós tomamos como base para a leitura nessa noite. Abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Eu não irei ler para ganharmos tempo, mas o contexto é fundamental para nós entendermos esse texto. Paulo, primeiro, utiliza uma linguagem militar. A linguagem desse texto aqui é militar. Você vai ver palavras como milícia, armas, fortaleza, derrubar, levar cativo em obediência. Então, todas as palavras que cercam esse texto é de um contexto militar. O que é que Paulo está deixando claro aqui? É que dentro do nosso interior, nos nossos pensamentos, existe uma batalha, existe uma guerra. A nossa mente é um campo de batalha. Se você trouxe papel e caneta aí, anote. A nossa mente é um campo de batalha. E por ser um campo de batalha, a gente precisa identificar as guerras que a nossa mente está enfrentando. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa: a tua mente vai controlar o teu dia sem você perceber. Você pode estar em um lugar, em um âmbito de festa, de alegria, mas se interiormente você estiver em algum conflito, você não consegue desfrutar daquele ambiente. Não responda para mim, mas responda para si mesmo. Quem aqui já esteve em um ambiente muito alegre, mas se sentiu perdido naquele ambiente? Não conseguiu desfrutar daquele ambiente. Às vezes, por causa de uma dívida que está pendente. Às vezes, por causa de um compromisso que precisa ser realizado e você não sabe como vai ser. Às vezes, por causa de conflitos dentro do casamento, dentro da família. E você não consegue se sentir bem no ambiente, mesmo quando está fora daquele conflito. Sabe por quê? Porque a tua mente está controlando a tua vida. A tua mente está controlando as tuas emoções. E aqui é que Paulo vai falar que nós precisamos entender que essa batalha, essa guerra, não é contra pessoas. Vamos repetir isso? Essa guerra não é
contra pessoas. Você pode estar chateado comigo, mas isso está bem além do seu relacionamento comigo. Porque às vezes, essa forma de você se chatear é um reflexo de algo que você carrega há muito tempo. Vou lhe dar um exemplo. Eu, quando clinicava, eu tinha pacientes que tinham traumas de infância. Vou dar um exemplo. Uma jovem que foi abusada dos seus 13 anos até os seus 17 anos pelo seu tio. Ela teve a imagem de homem desfigurada na sua mente. Por quê? O tio dela era a única referência de paternidade que ela tinha. Então, a paternidade que ela tinha foi alguém que usou dela, que abusou dela. E todas as vezes antes do abuso, esse tio usava com ela um nome específico, antes de abusar dela. E quando ela casou, o marido, sem saber, num ato íntimo, acabava chamando ela por esse nome. Isso causava nela náuseas, dores, terror, medo. Não era que o marido estava fazendo a mesma coisa que o tio. Você está entendendo a gravidade das coisas? É que ela tinha sido traumatizada a tal ponto que uma palavra desencadeava o trauma todo. E ela falou que era como se ela estivesse vivendo tudo novamente. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que existem conflitos que nós travamos com pessoas que, na verdade, a origem dele é dentro de nós. Que, na verdade, a gente precisa primeiro se reconstruir, se curar, para poder se relacionar melhor com as pessoas. Vou dar um exemplo. Não é regra, mas escute, seu pastor. Toda pessoa que passa por um trauma no relacionamento, ele precisa de um tempo. Para quê? Para se curar, para poder ir para outro relacionamento. Por quê? Porque senão irá levar os traumas do relacionamento antigo para o relacionamento novo. Vou dar um exemplo. A mulher ou o homem que é traído dentro de um relacionamento, aí separa, casa novamente, ele vai viver desconfiado. Ela vai viver desconfiada. Por quê? Ela acha na mente dela que todo homem é igual. Por isso é necessário a gente entender qual tipo de batalha a gente está batalhando. Porque batalhas espirituais, ela não se vence com ferramentas físicas. Elas se vencem com ferramentas espirituais. E segundo, a gente precisa entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Abra sua Bíblia, Efésios 6 e 12. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Paulo diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. Olha que texto poderoso. Olhe para cá. Paulo está dizendo: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas. Entenda isso aqui essa noite. A nossa luta não é contra as pessoas. O ato de você não querer perdoar uma pessoa não é sobre a pessoa. É porque existem influências malignas por trás disso. O ato de você às vezes querer degladiar contra o teu marido, contra a tua esposa, contra os teus filhos. Você precisa entender que existem influências malignas sobre isso. Existem estruturas que o inimigo construiu para tentar te fazer acreditar que a tua luta é contra a pessoa. Que se você vencer a pessoa no debate, no embate, você venceu a batalha. Quando na verdade Deus está dizendo:
busca ferramentas espirituais, porque a tua batalha é espiritual. A tua guerra é espiritual. Existem coisas que estão sendo construídas. Olha o que Paulo vai dizer aqui, capítulo 10, verso de número 4. No final do texto, o texto diz assim: para a destruição das fortalezas. Vamos repetir essa parte? Para a destruição das fortalezas. O alvo na batalha da mente não é as pessoas, é as estruturas de pensamento e argumento que o inimigo construiu dentro de nós, chamado por Paulo de fortaleza. E fortaleza aqui carrega a ideia de fortificação, de estrutura defensiva. Sabe o que é isso? Vou dar um exemplo. Imagine que tem uma pessoa que é crente, é salva em Deus. Isso não é sobre salvação, viu, irmão? Isso não é sobre salvação. Isso é para você viver melhor com Deus. Existe uma pessoa crente salva, mas que criou raízes de amargura dentro dela. Isso são fortalezas que vão sendo construídas com o tempo. E vai se fortificando. Vai ficando cada vez mais forte. O inimigo vai encontrando espaço e vai cauterizando a mente da pessoa. É uma fortaleza que ele constrói a tal ponto que a gente já não tem mais domínio daquela área. Quem aqui não já reagiu pelo momento e depois pensou, não era para eu ter feito aquilo? Aqui não tem não, aqui vocês, graças a Deus, né? Mas lá em Garaçu tinha isso aí. Mas aqui, graças a Deus, não tem não. Mas quem não já reagiu a tal ponto de ter freado e pensado, meu Deus, não era para eu ter dito aquela palavra. Meu Deus, não era para eu ter agido daquela forma. Meu Deus, era para eu ter tido mais calma. Meu Deus, não era para eu ter feito aquilo ou falado aquilo com meu esposo, com a minha esposa, com o irmão da igreja, com a irmã da igreja. O que é isso, pastor? São fortalezas que foram construídas. Vou lhe dar um exemplo. Uma jovem ou um rapaz que foi sempre autônomo dentro de casa, não teve a presença de pai e mãe para fazer as coisas, quando casa, leva essa carga para dentro do casamento, na maioria das vezes. Aí às vezes, se é no caso das mulheres, se é o marido ativo, ela não deixa o marido fazer as coisas, porque ela entendeu que se ela não fizer, vai dar errado. E isso é causa de conflito dentro de muitos casamentos, dentro de muitas famílias. Vou lhe dar outro exemplo. Uma moça que viu o pai lhe abandonando, casa com um homem, e essa pessoa não derrubou essa fortaleza, ela vai viver imaginando que a qualquer momento o marido vai fazer o mesmo que o pai. Porque são fortalezas que foram construídas. A gente chama isso na psicologia de padrões mentais, que são construídos ao longo do tempo. Quando você vê uma pessoa muito reativa, reage a tudo, é muito ignorante, é muito grossa, é porque foi algo que foi construído dentro dela. Foram experiências que elas foram adquiridas. Às vezes repete os mesmos padrões familiares que olhou dentro de casa. O pai era desse jeito, o avô era desse jeito, e ele está repetindo o comportamento sem saber. Aí tem filhos que olham assim e dizem assim, quando eu casar, eu que não vou ser igual a minha mãe, eu que não vou ser igual ao meu pai. Aí casa, faz tudo do mesmo jeito. E às vezes de forma inconsciente. Por quê? Porque foram fortalezas que foram construídas dentro da pessoa. E a gente não pode concluir imediatamente que essa pessoa não possui fé. Não é sobre fé. É sobre uma transformação paulatina que vai acontecendo na pessoa.
E a pessoa precisa se permitir essa transformação. Amém, meus irmãos? A pessoa precisa se permitir essa transformação. Eu vou lhe dar uma dica do mundo da psicologia, mas também do mundo da Bíblia. Todas as vezes que você se deparar com a situação que é o teu ponto fraco, foge. O que é que a Bíblia nos ensina? Foge da aparência do... Foge da aparência do... A Bíblia não está ensinando foge do mal, não. A Bíblia está ensinando foge da aparência. É fazer aquilo que José fez. Não é o José da Record, não, viu, irmão? Porque o José da Record dá beijo na mulher de Potifar, abraça a mulher de Potifar e depois corre. Não é aquele, não. Não, o José da Bíblia não fez aquilo ali, não. O José da Bíblia fugiu. Não é? É fazer o que José fez. Se você tem uma fraqueza e detecta que o mal está se aproximando, a aparência está se aproximando, irmão, não corre para cima, corre para longe. Corre para longe. Diz para alguém aí, corre, mas corre para longe. Isso é o que a psicologia ensina, mas é o que a Bíblia também ensina. E enquanto a gente está fugindo do mal, o que é que a Bíblia nos ensina? Abra a Bíblia. Romanos capítulo 12, verso de número 2. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou entendimento, né? Transformar aqui no original é metamorfo, que quer dizer, deriva-se a palavra metamorfose desse termo. Paulo está apontando para uma transformação profunda. É uma mudança de mentalidade. É uma mudança de perspectiva. É uma mudança de visão. Antes a pessoa era governada pela raiva, agora ela governa a ira. Antes a pessoa tomava atitudes pelo controle das emoções, agora ela tem um entendimento, ela sabe, ela tem a mente renovada, então ela não deixa as suas emoções lhe governar mais, ela governa as suas emoções. Ela tem a visão de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que estabelece a sua atitude. Sabe por quê? Quando a gente fala de pessoas que são governadas por certas situações, exemplo, quando a pessoa é governada pela ira, porque a gente pode se irar, sim ou não? Sim ou não? O que é que Paulo nos ensinou? Irai-vos, mas não pequeis. Vai ter dia que você vai olhar assim e vai dizer: que vontade eu tenho de arrochar com ela daquela irmã. Sente não, evangelista? Graças a Deus, o Senhor. Às vezes não dá, irmão. Às vezes não dá a gente querer, às vezes tomar a rédea da coisa e tentar resolver, solucionar. É o pensamento, é a carne, é a natureza humana querendo dominar. Só que aí o Espírito lembra que a gente é filho do Deus Todo-Poderoso. Aí a gente entende que a gente não pode tomar certas atitudes, que quem governa a nossa vida é Deus, que quem governa as nossas emoções é Deus, que quem governa os nossos pensamentos é Deus, quem governa você é Deus. E como eu sempre ensino aqui, tem coisa que a gente precisa deixar para o governo de Deus, porque a sentença de Deus é melhor, o julgamento de Deus é melhor. Deixa aquelas pessoas que estão lhe perseguindo, lhe caluniando, na vontade de Deus, porque a medida de Deus ela não falha, ela não erra.
Glória a Deus. A gente precisa ter, antes de qualquer coisa, uma mente voltada para as coisas de Deus. Vamos ler esse texto? Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 2. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Olha o que o texto sagrado diz. Olha como isso é poderoso, irmãos. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas que são do alto. Paulo não está ensinando aqui uma fuga da realidade. Escute isso. Paulo não está ensinando aqui uma fuga da realidade. Ele está ensinando uma mudança de perspectiva. Uma mudança para onde devemos olhar. Até porque a nossa realidade, ela continua existindo. Os problemas continuam existindo. As responsabilidades continuam existindo. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Mas a maneira como nós interpretamos passa a ser orientada pela perspectiva de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem coisas que é processo de Deus na sua vida. Tem coisas que é Deus nos provando e a gente precisa entender isso. Às vezes Deus usa pessoas para nos provar. Evangelista Deilton. E a gente não sabe isso e pensa, mas fulano está me perseguindo, ciclano está me perseguindo. E não consegue ser aprovado por Deus, porque não tem a perspectiva de que a sua vida é guiada por Deus. Ô, irmão, entenda uma coisa, quando Deus quer, nenhum homem fica na sua frente, nenhuma mulher fica te perseguindo. Quando Deus quer, Deus tira de perto de você e ponto final. Mas suporta o processo, porque Deus vai te aprovar nesse processo. Agora tem muita coisa que é a gente mesmo que procura. Sim ou não? Sim ou não? Quando a gente perde a perspectiva de estar olhando para Deus, a gente começa a olhar para a terra e achar que a gente tem que resolver o problema de todo mundo. Você já parou para prestar atenção nisso? Que tem pessoas que o problema não é dela, que a guerra não é dela, que Deus não colocou ela naquela batalha, e tem gente carregando o fardo da guerra, que não é sua, e Deus está dizendo, essa batalha não é tua, essa guerra não é tua. O que é que eu faço, pastor? Ora, entrega a Deus, e deixa cada um com a sua guerra, deixa cada um com a sua batalha. Você precisa enfrentar as suas batalhas, as suas guerras, as suas lutas. Existem guerras que muitas pessoas estão enfrentando porque está aderindo o problema para si. Eu já parei para conversar com pessoas que ela falou o problema de todo mundo. E eu percebi que ela estava sobrecarregada mentalmente, estava sobrecarregada espiritualmente. Mas por quê? Porque ela foi aderindo o problema de todo mundo. E no meio da conversa, eu não ouvi um problema dela. Não havia um problema com ela. Mas o que é que aconteceu, pastor? Ela foi pegando a carga, foi pegando o fardo das pessoas. E Deus está nos ensinando aqui essa noite. Cuide da sua alma. Cuide da sua mente. Quem já viajou de avião aqui? Quem já viajou de avião? Humberto já viajou de avião? Pronto. Um dos alertas que se dá no avião é: se acontecer qualquer turbulência, coloque a máscara primeiro em você. Por quê? Não tem como ajudar outras pessoas morrendo, sufocado, asfixiado, ferido. Jesus quer te curar primeiro. Eu vou repetir de novo. Jesus quer te curar primeiro. E Ele é cura para a tua alma aqui essa noite. Você vai transbordar cura,
mas o que vai transbordar de você é o que Jesus vai fazer primeiro em você. Aleluia, aleluia. Você pode declarar para alguém, declare: Jesus vai te curar, para você curar vidas, para você sarar vidas, para você levantar vidas. Glória a Deus. Existem muitas pessoas que não conseguem levantar outras pessoas porque ela mesma está prostrada, porque ela mesma está caída. E Jesus está dizendo: buscai as coisas que são lá do alto, pensai nas coisas que são lá do alto. Por quê, pastor? Porque as ferramentas espirituais são provenientes de Deus para as batalhas, para as guerras. E no celeiro de Deus sempre tem ferramentas espirituais para a gente vencer a batalha. Aleluia. Se eu lhe dizer uma coisa, e não me leve a mal, mas antes de cuidar da família dos outros, cuide da sua casa. Antes de cuidar dos filhos dos outros, cuide dos seus filhos. Antes de cuidar do marido dos outros, porque às vezes tem irmã que é assim, né? Fica cuidando do marido dos outros. Cuide do seu marido. Ore por ele, jejue por ele. Mas pastor, ele não quer seguir o caminho do Senhor, é uma coisa dele. Mas a sua parte você está fazendo: orar, jejuar, buscar a presença de Deus, entregar ele no altar. Sabe por quê? Quando você se posicionar na sua casa, os céus irá fazer da tua casa celeiro de milagres. Aleluia, aleluia. Diga para alguém aí: nós precisamos nos posicionarmos naquilo que Deus nos entregou. E a gente precisa entender que quando a gente fala de batalha da mente, a gente está falando também sobre o poder dos pensamentos com relação a nós. É exatamente aqui que precisamos compreender uma questão que é necessária para as nossas vidas. O porquê reagimos. O porquê interpretamos diferente as circunstâncias. Existem pessoas que têm perspectiva diferente uma da outra. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu posso olhar para uma situação e ver diferente do presbítero Isaac. Eu posso olhar para uma situação e ver diferente do evangelista Cláudio. Por quê? Porque às vezes a gente se enxerga as coisas e interpreta as coisas pelo nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista, ele é moldado pelas nossas crenças. Aquilo que nós acreditamos que é verdade. Aquilo que acreditamos que é fato. Eu vou lhe dar um exemplo. Imagine uma pessoa que cresceu num lar que a todo tempo ela escutou que dinheiro é ruim, que os ricos não prestam, que os ricos são corruptos. Uma pessoa que cresce num lar desse, presbítero Aldemir, ele vai ter aversão ao dinheiro. Todo o dinheiro que chegar na mão dele, ele vai querer gastar de forma imediata. Por quê? Se construiu uma crença dentro dele que o dinheiro ele é ruim. E por muito tempo essa crença foi disseminada no meio evangélico. Quem aqui já ouviu falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Quem aqui já ouviu falar? Está na Bíblia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos. Mas quem já interpretou esse texto dizendo que o dinheiro era a raiz de todos os males? Quem nunca pensou que o dinheiro é a raiz de toda a maldade? Quando o texto, na verdade, está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Quando eu coloco as minhas emoções no dinheiro, o dinheiro passa a me dominar. Por quê? Eu amo aquilo que eu tenho. E não é sobre o ter, é sobre o ser. Porque deixa eu lhe dar um dado aqui. Mais de 50% dos milionários têm depressão nível 3.
E a depressão nível 3 é aquela que a pessoa tem desejo da morte. Desejo de tirar a sua própria vida. Mais de 50%. Por quê? Não é sobre o dinheiro. Porque muitas pessoas ali se tornaram escravos do dinheiro. Mas sabe o que a Bíblia ensina sobre prosperidade? É quando às vezes você tem pouco, mas tem paz com aquele pouco que você tem. E pode ser o contrário também. Você pode ter muito e ter paz com aquele muito que você tem. Porque é sobre a finalidade, é sobre os pensamentos. Então, em nome de Jesus, eu creio que através dessa palavra, através desse culto, crenças limitantes serão quebradas. Você vai viver uma expansão na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, porque você não vai ficar preso a esses pensamentos. A gente tem que ter cuidado, irmãos. Um estudo, escute isso, um estudo da Universidade de Harvard detectou que uma criança de 1 a 7 anos de idade, a criança que tem 1 a 7 anos de idade, ela tem consciência, mas não tem consciência que tem consciência. Ou seja, ela não tem um entendimento sobre si próprio. Essa criança, ela escuta durante o dia mais de 3.000 não. Mais de 3.000 não. E foi detectado que as crianças que são tratadas assim, na sua maioria das vezes, crescem com complexo de inferioridade. É aquela criança que não se sente bem para nada. É aquela criança que não consegue desenvolver nada com medo. Por quê? Pai e mãe diz não, mas não falam o porquê. Então o que vai às vezes é só o negativo. Não faça isso, não pegue isso, mas não tem um porquê. E o porquê faz toda a diferença, irmãos. As crianças que crescem com complexo de inferioridade são adultos com complexo de inferioridade. E sabe o que um adulto se torna? Reativo. É aquele adulto que não consegue levar desaforo para casa. É aquele adulto que não consegue ouvir um não. É aquele adulto que não consegue ouvir uma opinião contrária. Porque ele se torna reativo a tudo. Aí isso precisa ser detectado para quê? Para que Jesus cure dentro de nós isso. Para que a gente não se torne adultos frustrados. Porque às vezes Deus é um pai que diz sim. Mas às vezes Deus é um pai que diz não. E a gente precisa entender isso e aceitar a vontade dEle. Aleluia, aleluia. Deus te trouxe aqui para você viver o melhor da parte dEle aqui nessa terra. Porque tem gente que diz assim, não, aqui na terra é só destruir. Não, irmão, para com isso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a terra Ele deu aos filhos dos homens. Mas existe um princípio muito poderoso, que o diácono Cícero ministrou aqui, é semeadura, irmão. Porque o sol nasceu para ímpio e para justo. Se você estuda, se você busca conhecimento, se você quer abrir uma empresa, se você investe num negócio, Deus vai te fazer prosperar. Eu vou repetir de novo, porque parece que tem crente que não crê não. Deus vai te fazer prosperar. Se você ora pelo seu casamento, você busca apoio, orientação sobre o teu casamento, você participa de palestra, de treinamento, Deus vai fazer teu casamento prosperar. Deus vai fazer a tua família prosperar. O que você não pode é se entregar às circunstâncias. Assim diz o Senhor nessa noite. Não se entregue às circunstâncias. Lute pela sua casa. Lute pela sua família. Lute por si mesmo. Em nome de Jesus. Destrua essas fortalezas hoje. Destrua essas fortalezas hoje. Deus vai te dar ferramentas. Isso é para quem crê, irmão. Deus vai te dar ferramentas para destruir essas fortalezas hoje. Crença limitante sobre finança, crença limitante sobre emoções, crença limitante sobre você, sobre a sua espiritualidade. Deus vai quebrar nesta noite.
Aleluia. Eu não sei os companheiros aqui, mas tem gente que diz assim: pastor, o senhor fala tão bem, mas quando eu vou para lá eu tenho medo de falar. Eu digo: irmão, eu não nasci falando. Eu aprendi, eu desenvolvi. Mas o problema é que tem pessoas que deixam o medo dominar ela. Você já parou para prestar atenção nisso? Isso é proveniente também dessa pesquisa. Por quê? A criança recebe tanto não, que ela não consegue se desenvolver cognitivamente mais. Ela tem medo de tudo que vai fazer, de que as pessoas vão falar sobre ela. Irmão, não é sobre o que as pessoas vão falar sobre você, é sobre quem Deus disse que você era. Você crê nisso nessa noite? Tem gente que pode te olhar atravessado, tudo bem, tu é filho de Deus. Oh glória, estou sentindo a presença dele aqui. Tem gente que pode não gostar de você, mas tudo bem, você é eleito de Deus. Você é sacerdote. Para de ouvir palavras contrárias. Se o céu não falou, você não é guiado pelo que disseram, você é guiado por Deus. Vou lhe dizer uma coisa: o diabo sempre vai querer, eu encerro aqui, o diabo sempre vai querer desconstruir aquilo que Deus construiu para a sua vida. Diga para alguém aí: o diabo, mais forte, o diabo sempre vai querer desconstruir aquilo que Deus disse ao teu respeito. Sempre. Um dia Deus chegou para Jesus e disse assim: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Isso foi no batismo. No capítulo 4, na tentação, o inimigo está dizendo assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Sabe o que ele queria desconstruir? O que Jesus ouviu lá atrás do Pai. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu lhe amo com seus traumas. Eu lhe amo com as suas dificuldades. Eu sei a luta que você travou para chegar aqui, até aqui. Você sabe os processos que você passou com família, dentro de casa, com pai ausente, com avô bravo, com mãe brava, e você sobreviveu. Sabe por quê? Não é sobre o que eles falaram ao teu respeito. Deus olhou para você na eternidade e disse: é meu, é filho meu, é amado por mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o mundo quer desconstruir o que Deus falou ao seu respeito, mas eu vim aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo para lhe dizer: a tua mente é governada por Deus, as tuas emoções é governada por Deus, há um trono de Deus dentro de você e o inimigo não vai destruir isso. Ele me comandará bagaço. Me andorou bagacia, dará bagaço, andorou bagacia. E me andará bagaço, me diacia. E me andará bagaço, me diacei. E me comandará bagaço, andorou bagacia. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque eu preciso vencer essa batalha, pastor. Romanos capítulo 12. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando as fortalezas forem quebradas, você vai viver a boa, a agradável, oh glória, e a perfeita vontade de Deus. Eu vim aqui essa noite para lhe dizer: o que Deus vai trazer para você é maior do que aquilo que o inimigo levou. Isso é para quem crê. Se você crê, levante a mão para os céus em nome de Jesus. O que Deus tem para a sua vida é completo.
Oh glória, o que Deus tem para você é pleno. Oh glória, o que Deus tem para você é bom, é agradável. Mas pastor, me feriram. Segura esta palavra. O que vem de Deus aí é perfeito para tua casa, é perfeito para os teus filhos, e o diabo não vai atrapalhar. Você vai ver seus filhos crescendo na presença de Deus. O diabo não vai tocar na tua casa. O diabo não vai tocar no teu casamento. Essa batalha, Deus está te dando ferramenta nesta noite. Recebe ferramenta aqui essa noite. Recebe ferramenta aqui essa noite. Talvez você esteja aqui nesse lugar e você esteja perdendo batalhas interiores. O Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, está dizendo: filha, eu vou quebrar fortalezas a partir de hoje. Crenças que estão te limitando, crenças que estão te paralisando, crenças que estão te fazendo retroceder. Você avança, retrocede. Avança, retrocede. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu vou quebrar ferramentas a partir de hoje, porque de onde eu te tirei, você não volta mais. Ele me ouvará. Vamos ficar de pé. Eu quero pedir ao Ministério de Louvor que cante aquele mesmo hino. O que Paulo diz no final do texto, do verso 5: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga assim: quem governa. Se aproxima, Ministério de Louvor, por favor. Diga mais forte: quem governa. Diga mais forte: quem governa a tua vida é Cristo. E Ele está trazendo alegria para o seu viver nessa noite. Ele me comandará bagaço. Me ouvará para comandará bagaça. Eu quero que você feche seus olhos aonde você estiver. Pode soltar, filho. Eu quero que você feche seus olhos aonde você estiver aí. Feche seus olhos. Em nome de Jesus.